Uma brincadeira que terminou em tragédia. Foi enterrado hoje em Salvador o corpo do adolescente que caiu da escada do terceiro piso de um shopping neste fim de semana. Dona Cássia ainda lembra da última frase dita pelo filho antes de ir ao shopping. Ele disse que voltava após as 10, que ele estaria em casa. Só me disse, coroa, depois das 10 eu estou em casa. No enterro, familiares e amigos lamentavam a morte do adolescente, que tinha 15 anos. Seu Antônio protestou contra as dificuldades que teve para ver o corpo do sobrinho logo após o acidente. Eles estavam omitindo para poder não ver o menino. Como ela não chegou, ela não viu. Ela não viu, ninguém viu. E tinha levado para uma clínica. Que clínica? O menino dentro de uma ambulância morto. Segundo a polícia, Luiz Henrique Silva estava acompanhado de alguns amigos quando resolveu fazer uma manobra chamada pelos jovens de surf de corrimão. É quando você sai deslizando por esse objeto aqui, ó, usado de apoio para quem vai descer uma escada. O problema é que o adolescente resolveu fazer isso na parte externa, considerada mais perigosa. O jovem acabou se desequilibrando e despencou de uma altura de 15 metros. Luiz acabou caindo em cima da decoração de Natal. O shopping estava lotado. Nessas imagens feitas de um celular, pessoas que passavam na hora tentam socorrer o adolescente. Luiz teve traumatismo craniano e hemorragia interna e acabou morrendo antes de chegar a um hospital. No local onde caiu, a decoração foi refeita. A polícia solicitou à direção do shopping as imagens do circuito de TV para esclarecer as dúvidas sobre a morte do adolescente. Foi pedido perícia, vão ser ouvidas as pessoas que acompanhavam o menor que veio a falecer, vão ser ouvidas as pessoas da administração do shopping e nós devemos estar relatando esse inquérito aí na semana que vem. Em nota, a administração do shopping informou que o adolescente foi socorrido imediatamente pelos bombeiros do estabelecimento e encaminhado para o SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. E também foi enterrado nesta tarde em Salvador o corpo do pintor Marcos Santos Souza, assassinado na última sexta-feira no bairro da Boca do Rio. A família acusa policiais militares pelo crime. No enterro, muitos parentes e amigos estavam indignados. Eles afirmam que Marcos foi morto quando voltava para casa durante uma operação da polícia. A vítima estaria perto de um homem que foi preso com drogas, mas segundo familiares de Marcos, ele não tinha envolvimento com traficantes nem passagem pela polícia. Eles chegaram atirando, o tiro quase pega minha sobrinha. E depois eu vi ele no chão e ele dentro do camburão, moço. Eles jogaram como se tivesse um saco de batata, parecendo, meu Deus, não era pra acontecer, não. Em nota, a assessoria do comando da polícia informou que abriu inquérito para apurar o caso, mas adiantou que durante a operação, Marcos estava armado e resistiu à prisão, acabando morto numa troca de tiros. A PM afirma ainda que ele estava com Rafael dos Santos Silva, preso em flagrante com mais de 30 papelotes de cocaína. Agora, o caso das meninas decapitadas. A polícia confirmou hoje a participação do homem preso na última sexta-feira na ilha de Vera Cruz no assassinato das garotas. Ele negou o crime, mas disse que o homem, conhecido como Branco, é o autor dos assassinatos. Jarbas Cristiano, de 24 anos, negou para os jornalistas ter participado do crime, mas disse que conhecia as meninas. Vi ela lá na Diviné, lá. Não, quando mataram ela não estava, não. Para a polícia, em depoimento, chegou a informar qual teria sido o motivo do crime. Ele alega que o Leleco havia dito que as meninas seriam alemães, ou seja, pessoas que estariam trazendo informações ou levando de outra facção criminosa com relação ao tráfico. Jarbas Cristiano também participou do assalto ao mercadinho antes da morte das jovens. Segundo a polícia, ele estava dirigindo o carro na hora da fuga. O acusado foi preso por acaso na última sexta-feira na ilha de Vera Cruz. A polícia tinha ido lá para capturar o irmão dele, que é suspeito de várias saidinhas bancárias. Entre as provas da participação de Jarbas no assassinato das duas adolescentes estão as mensagens no celular. No dia do crime, 19 de novembro, na mensagem para a suposta aliciadora, diz que as meninas estão com ele. Significa que esses elementos são dados a uma mesma quadrilha, né, são integrantes de uma mesma quadrilha, e que o Jarbas Cristiano ele foi também responsável por atrair as duas adolescentes para o local onde aconteceria o crime. Então por isso que ele estava trocando a mensagem com a possível aliciadora?
Exatamente. E após a realização do crime, ele passa uma mensagem comemorando a realização do delito, justamente a consumação do delito. Este rapaz, conhecido como Branco, teria sido o mandante do crime. Ele está sendo procurado. Fim de semana marcado por protesto e crimes em Salvador e região metropolitana. No município de Mundo Novo, a 300 quilômetros da capital, um homem matou a ex-mulher e depois se matou. A mãe de Manuela ficou inconformada. Manuela Nunes Gonçalves, de 22 anos, foi assassinada pelo ex-marido, Iraci Pinheiro Suzar, de 47 anos. Depois do crime, ele se matou. De acordo com informações da polícia, o casal morava em São Paulo antes da separação. Com o término do relacionamento, Manuela passou a viver com os pais em Indaí, povoado de Mundo Novo, a 300 quilômetros de Salvador. Iraci teria ido à cidade para tentar reatar o romance com a ex-mulher. Armado e com sinais de embriaguez, Iraci invadiu a casa de Manuela e disparou contra ela e o atual namorado. Manuela morreu a caminho do hospital. O namorado já passou por uma cirurgia para a retirada da bala e passa bem. Um dos motivos da briga também seria a disputa pela guarda do filho. Amigos, parentes e moradores do Nordeste de Amaralina realizaram uma caminhada em memória ao garoto Joel da Conceição Castro, de 10 anos, morto por bala perdida no mês passado durante confronto no bairro envolvendo policiais e traficantes. Tô sentindo falta do meu amigo e muita falta. Ele tá no céu, que eu sei. Durante a mobilização, cartazes e faixas de protestos. Até agora, apenas os pais do garoto prestaram depoimento. Os policiais envolvidos no dia do crime ainda não têm data para serem ouvidos. A polícia prendeu hoje em Simões Filho, na região metropolitana, 2 homens acusados de matar um casal no dia 29 de novembro. Wellington da Silva Sena, de 19 anos, e Clivandir Severino da Silva, de 31, assassinaram brutalmente com golpes de faca Cláudia Rosa dos Santos e o namorado conhecido como Jajai. O crime aconteceu dentro da residência dela e na presença do filho de 8 anos. Um bebê de 10 meses morreu em um incêndio dentro da própria casa na Fazenda Grande do Retiro, em Salvador. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o fogo pode ter sido provocado por um curto-circuito de um ventilador. Lara Martins Gomes de Souza chegou a ser resgatada pelos pais, mas não resistiu aos ferimentos. Sérgio Martins de Souza e Camila Pacheco Gomes foram levados para o Hospital Geral do Estado com ferimentos graves. O pai do bebê queimado continua internado no Hospital Geral do Estado. Ele teve queimaduras de 2º grau nos braços, tórax e rosto. O estado de saúde dele ainda é grave. Uma notícia não muito animadora para o bolso dos motoristas. A partir da meia-noite de hoje, começa a valer a cobrança do pedágio na BR-116. Por enquanto, a cobrança será em apenas 5 locais. Localizada ao longo da BR-116, entre a divisa Minas Gerais com Feira Santana. Elas estão situadas em Refal Jambeiro, Brejones, Nova Itarana, Jequié, Planalto e Vitória da Conquista. A distância entre os pontos de pedágio é de 100 quilômetros. Os valores variam entre R$ 1,40 para veículos pequenos e R$ 24,90 para veículos grandes. A cobrança não agradou aos motoristas que utilizam a rodovia com frequência. É um absurdo isso aí, porque a gente paga o IPVA por tanta coisa e agora o pedágio e caríssimo. Um absurdo, porque é muito caro, a gente paga tudo, IPVA, licenciamento, tudo de caminhão e está caríssimo. O fim de semana já passou, mas o domingo vai ficar marcado na história do Vitória. Depois de 3 anos na primeira divisão, o rubro-negro baiano está de volta à segundona. Diante de 35 mil torcedores no Barradão, o time baiano não passou de um empate com o Atlético de Goiás. Sofrimento, angústia, dor. Assim foi o dia seguinte, após a queda. Estamos em uma das feiras mais populares da cidade de Salvador, a Feira das 7 Portas, para tentar descobrir aqui nos corredores onde é que tem torcedor do Vitória, para poder falar a respeito do resultado da equipe, que acabou deixando o time de volta na Série B do Campeonato Brasileiro. Olá, gente, com licença. Tem algum torcedor do Vitória aqui? Aonde? Torcedor do Vitória, isso aqui? Tava a torcida toda lá ajudando o time, mas não deu certo. O único gol do jogo, feito por Júnior, foi anulado pelo árbitro. Uma falta de Schwenk impediu o sonho de virar realidade. No fim do jogo, todos se tornaram iguais.
Torcedores e jogadores expressavam em um choro comovente a vergonha de cair para a segunda divisão. Vamos agora às informações do trânsito em Salvador. Segundo a Transalvador, as principais vias da capital, como a Avenida ACM, a Rótula do Abacaxi, a região do Iguatemi e a Avenida Paralela, registram um movimento intenso. Durante todo o dia de hoje, foram registrados 11 acidentes com 7 feridos. Nas imagens da torre da TV Itapuã, na Avenida Garibaldi, não há registro de problemas. As principais notícias do estado também estão no itapuaonline.com e para saber o que acontece no Brasil e no mundo, acesse o portal R7 no r7.com. O Bahia Record termina aqui. Assista agora ao Jornal da Record. Obrigada pela companhia, uma ótima noite para você e até amanhã.